Ok, visto que também não está a entrar mais ninguém neste momento, devem estar, como estávamos a dizer há pouco, devem estar a gozar do quarto de hora académico. Vamos então arrancar com a sessão, sem ser muito exaustivo e para irmos realmente ao que interessa e ao que vos trouxe aqui. E porque também acho que não seja necessário, porque a lista de participantes que estou a ver e que tenho visto das pessoas que se inscreveram são de entidades conhecidas e alguns nomes também conhecidos, portanto já conhecem a nossa associação, Associação Portuguesa de Construção Metálica e Mista, nascida e com atividade desde 97. O próprio nome também deixa pouco à imaginação, é a associação dedicada à construção metálica e mista e às empresas e entidades e pessoas que se interessam pelo setor, tendo nós vários departamentos para ajudar as entidades deste setor da construção metálica, para ajudar as entidades naquilo que elas precisam, desde os congressos, que até foi no âmbito de um congresso que surgiu a nossa associação. Temos a área dos cursos técnicos, a área formativa, naquela que se insere, nessa que se insere esta atividade do webinar do curso de Lean Manufacturing para a indústria metalomecânica. Temos também a atividade editorial, todos os livros do setor a nível nacional e os mais atualizados são editados na CMM. Temos também a edição, as 4 edições anuais da revista Metálica e aquela publicação do final do ano, o nosso diretório, que é o documento mais atualizado em termos, pelo menos que eu tenha conhecimento e que nós tenhamos conhecimento, documento mais atualizado em termos de empresas do setor e até em termos normativos relacionados com a nossa atividade. Como já disse, temos a área da formação, temos a CMM Indústria e Serviços, onde dispomos de vários serviços, desde consultoria, formação, qualificação, normalização, atividades ligadas à sustentabilidade. Temos também o que certamente já muitos conhecem, o Portugal Steel, uma série de seminários e de atividades para divulgar as empresas do setor e algum conhecimento que também existe dentro das empresas. E também dispomos de atividade nos comitês técnicos relacionados com a nossa atividade. Passando agora para o curso propriamente dito, este webinar tem 2 vertentes essenciais. A primeira é transmitir-vos aqui no tempo que há disponível, cerca de 45 minutos, 1 hora, para falarmos do assunto, transmitir-vos aquilo que será um dos caminhos para melhorarmos a execução das estruturas metálicas, otimizarmos a nossa parte produtiva, mas também deixar-vos aqui o bichinho para se inscreverem no nosso novo curso, que é o curso Lean Manufacturing, direcionado para a indústria metalomecânica. É um curso ministrado pelo engenheiro Sérgio Gamboa, o qual passo a apresentar. Ele é licenciado em Engenharia Mecânica pela Universidade de Coimbra, na especialidade de Energia e Ambiente. É Six Sigma Black Belt pelo Instituto Politécnico de Leiria e Master Black Belt pelo TQMI na Índia. Tem mais de 15 anos de experiência como Operation Manager e desde 2019 que é Associate Director Global Business Process Improvement no grupo Ansel. É também sócio fundador da GHC, empresa que presta serviços na área de construção metálica para equipamentos no setor da energia, em particular no setor da energia nuclear, e desempenha também funções de responsável global pelas lideranças estratégicas de melhoria contínua e Lean e Six Sigma, desenvolvimento do sistema de produção e controle em fábricas a nível mundial e engenharia de processos focada no desenvolvimento tecnológico dos processos produtivos. É uma pessoa com bastantes palmarés nesta área e arrisco-me a dizer que não haveria ninguém melhor para falar destas temáticas e de uma forma tão dinâmica e tão direcionada ao setor. Um pequeno disclaimer inicial, para não criarmos aqui alguma entropia com microfones e sons, pedia que durante a sessão mantivessem os microfones desligados. Caso tenham alguma dúvida, remetam nos comentários. Eu estarei atento para fazer uma coletânea de dúvidas para num período de 15 a 20 minutos no final da sessão possamos discutir com o engenheiro Sérgio Gamboa as vossas dúvidas, as vossas questões, tudo aquilo que acharem pertinente discutirmos aqui.
Vamos ter então agora 45 minutos, mais ou menos, com o engenheiro Sérgio Gamboa e no final então teremos essa sessão de esclarecimento de dúvidas. Espero que gostem e espero que estejam tão expectantes como eu estou para ouvir o engenheiro Sérgio Gamboa a falar deste assunto. Sérgio, força. Ok, muito obrigado, Pedro, e muito obrigado pelas simpáticas palavras, acho que foram simpáticas demais. E obrigado a todos os participantes por se terem juntado a nós. Espero que hoje seja uma sessão construtiva. Como devem imaginar, portanto, este é um tema que, diria eu, é bastante abrangente e eu vou tentar aqui, nos 45 minutos disponíveis, dar-vos apenas uma pequena introdução e mais tarde, ou no curso que está a ser disponibilizado pela CMM, ou eventualmente, se quiserem até contactar diretamente para alguma questão ou dúvida que tenham, sintam-se à vontade para isso. Bom, então, começando, digamos, pelo que é a perspectiva ou contextualização do que são alguns desafios industriais da indústria metalomecânica, nós pensamos, e um pouco também da minha experiência, o que eu tenho observado, é que a indústria metalomecânica hoje em dia é substancialmente diferente daquilo que era há 20, 25 anos atrás. Portanto, há 20, 25 anos atrás, a preocupação com a organização industrial não era, digamos assim, algo que fosse recorrente daquilo que eu conheci, mas hoje em dia, também fruto da natureza e da alteração, digamos, do contexto dos clientes da indústria metalomecânica em Portugal, que passou também a incluir um portfólio de clientes mais tecnológicos na área da indústria automóvel, na área da aviação, até na área aeroespacial, há um conjunto de requisitos organizacionais que acabam também por se refletir na qualidade e que são extremamente importantes para o sucesso das organizações. E que eu tentei compilar neste pequeno slide, começando pela agilidade, onde efetivamente, numa indústria que muitas vezes produz componentes de grandes dimensões, há a necessidade de cada vez sermos mais ágeis e de nos ajustarmos a uma procura que é flutuante. A produtividade, não apenas pela questão dos custos, mas também pela própria escassez de mão de obra, que nos exige que utilizemos a nossa mão de obra da forma mais eficaz e eficiente possível. Também a instabilidade nas cadeias de abastecimento, com flutuações significativas de preço e disponibilidade de matérias-primas. E, finalmente, as questões relacionadas com a automação e tecnologia, porque muitas vezes, e aqui um pouco fruto também da minha experiência, na área da automação, que é uma área pela qual eu tenho muito apreço, e também pela digitalização e aquilo que é chamado a indústria 4.0, muitas vezes vemos que há projetos de automação que são inviáveis pelo facto de nós estarmos a tentar automatizar ou automar processos que têm imensas ineficiências. E se nós tentamos automar algo que é ineficiente, então vamos automatizar aquilo que são as ineficiências também. E, portanto, daí é importante, antes de pensarmos sequer na introdução tecnológica, na automação, na digitalização, pensarmos e olharmos para o nosso processo e verificarmos e observarmos se efetivamente é possível ou não eliminar desperdícios. Isso é um pouco, ou são essas um pouco as ferramentas para nos ajudar a atingir esse objetivo que eu vos irei mostrar ou partilhar de uma forma muito prática ou muito ligeira hoje. Mas antes disso, e para termos só uma sensação do que é que pode ser também aquilo que é a indústria metalomecânica hoje, a nível, por exemplo, da indústria automóvel, vou-vos num minuto partilhar um vídeo com uma visita rápida a uma fábrica, a um vídeo que é público, pode ser partilhado, neste caso uma fábrica da Tesla, para percebermos o nível de organização que hoje em dia existem em fábricas também ligadas ao setor metalomecânica. Portanto, é um minuto apenas.
Como bem, um vídeo muito rápido, obviamente que todos nós podemos pensar, então, mas na indústria metalomecânica muitas vezes não temos uma produção em série tão linear quanto, por exemplo, aquela que encontramos neste vídeo. Podemos ter até inclusivamente produção de séries únicas, e será que alguns destes conceitos que nós muito rapidamente vimos aqui, que vamos abordar de forma ligeira, como a utilização de um fluxo produtivo contínuo, como a utilização de células de trabalho, com equipamentos dedicados. Será que tudo isto é possível de aplicar na indústria metalomecânica, por exemplo, na introdução de pequenas séries ou até de equipamentos ou de componentes únicos? Bom, a realidade é que sim, muitas vezes pensando numa perspectiva até da família de produtos, mas isso é algo que poderemos abordar mais em detalhe num curso mais extenso. De qualquer maneira, eu vou-vos partilhar algumas dessas ferramentas da minha experiência. Eu acredito que serem possíveis e são possíveis de implementar na indústria metalomecânica. Mas para isso, antes de mais, é importante percebermos o que é o Lean Manufacturing e o que é isto do Lean. Então, o que é o Lean? O Lean passa por algo muito simples, que é, efetivamente, produzir produtos de qualidade utilizando um mínimo de recursos. E que recursos são esses? São as matérias-primas, as utilidades, os recursos humanos e os equipamentos e o tempo. E outra questão muito importante, que quando falamos no Lean, muitas vezes é esquecida, e que é a satisfação da procura e dos requisitos do cliente. Muitas vezes a imagem que nós temos quando pensamos no Lean é que isto é uma filosofia ou uma metodologia que pretende tornar os processos mais eficientes. Mas, efetivamente, procura também tornar os processos efetivos na perspectiva da satisfação dos requisitos dos clientes. E hoje em dia, cada vez mais, temos clientes que procuram que nós, enquanto fornecedores, sejamos capazes de entregar mais depressa, com níveis elevados de qualidade, na quantidade que é correta e a um preço mais reduzido. E nessa perspectiva, o Lean também nos pode ajudar. Para isso, há 3 conceitos críticos que nós devemos compreender e que estão relacionados com o conceito de valor. Aquilo que nós nos focamos no Lean são as atividades de valor acrescentado, que no fundo são atividades que transformam ou alteram a forma, ajustam funções de um produto, e que, muito importante, o cliente está disposto a pagar. Porque muitas vezes aquilo que nós, enquanto organização, pensamos que é o custo efetivo de um produto, poderá ser algo que efetivamente representa um custo para nós, organização, nós gerentes, nós que somos responsáveis pela produção, mas que o nosso cliente não está disposto a pagar. Há vários exemplos. Um deles, por exemplo, muitas vezes poderá ser as movimentações que nós temos dentro de um espaço ou das 4 paredes de uma fábrica. As outras atividades são as atividades sem valor acrescentado, que no fundo consomem tempo e recursos, mas que não adicionam valor ao produto na percepção de valor do cliente. E aqui, aquilo que é a percepção de valor do cliente é crucial. E estas atividades nós consideramos como sendo os chamados desperdícios. Finalmente, temos algumas atividades sem valor acrescentado, mas necessárias, e que são atividades que não acrescentam valor, mas que são necessárias por imposições legais ou regulatórias. Muitas vezes, por exemplo, quando nós fazemos trabalhos em altura, evidentemente temos que utilizar, por exemplo, o arnês ou outros equipamentos de segurança, que poderão ser tarefas que haverá clientes que considerem de valor acrescentado e outros que não, será sempre uma questão discutível, mas, no entanto, são mandatórias por questões legais e, obviamente, por questões que estão relacionadas com os valores das próprias empresas. E, portanto, estes são, no fundo, os 3 conceitos que devem ser perfeitamente entendíveis no Lean, para que depois possamos tomar ações que nos permitam o quê? Eliminar ou minimizar desperdícios. E para isso é importante também perceber que tipos de desperdícios existem. E aqui, tradicionalmente, no Lean, existem os chamados 7 desperdícios, que muitas vezes estão também denominados de muda, porque são um termo japonês para esta palavra, sendo que o Lean tem como origem o Toyota Production System, portanto tem, no fundo, uma base cultural japonesa, se quisermos assim chamar, e estes 7 desperdícios são, então, o transporte, o inventário, a movimentação, a espera, o sobreprocessamento, a sobreprodução e os defeitos. Estes são, geralmente, um conjunto de atividades que existem em qualquer organização, que muitas vezes são impossíveis de eliminar, efetivamente, no entanto,
que nós devemos, enquanto líderes de manufatura, se quisermos chamar assim, tentar eliminar para aumentar a competitividade da nossa organização. Sendo que todos nós compreenderemos que será bom ter, por exemplo, inventário, porque se tivermos muito inventário poderemos satisfazer os nossos clientes facilmente. No entanto, isso representa um custo e é um custo que os nossos clientes não estão dispostos a pagar. Evidentemente que nós, na indústria metalomecânica, temos muitas restrições a nível de inventário, nomeadamente no que se refere à matéria-prima, porque quando pensamos, por exemplo, na aquisição de metais, efetivamente, com as flutuações que existem no mercado, poderá fazer sentido nós adquirirmos volumes significativos de uma determinada matéria-prima no momento em que o preço de mercado esteja mais apetecível. No entanto, apesar do inventário existir, nós devemos pensar em formas de o optimizar. Portanto, aqui muitas vezes a estratégia não é eliminar, poderá ser otimizar. Okay? E para isso, ou com base nessa estratégia, o que é que pretendemos depois observar? Tendo nós, então, os 3 tipos de atividades que eu mencionava, de valor acrescentado, sem valor acrescentado e sem valor acrescentado, mas necessárias, nós efetivamente temos, então, um período de tempo que vai desde a encomenda do nosso cliente até a entrega. E esse período de tempo, que poderemos chamar de lead time, se quisermos utilizar um estrangeirismo, acaba por ser, no fundo, a soma de todos estes tempos de valor acrescentado, efetivamente onde estamos a transformar o nosso produto, mas também de atividades sem valor acrescentado, como seja o transporte ou outras. E aquilo que com o Lean nós pretendemos fazer é o quê? É eliminar as atividades sem valor acrescentado e tentar então, com esta estratégia, reduzir o tempo entre a encomenda e uma entrega. Conseguindo desta forma não apenas ser mais flexíveis e dar uma resposta mais rápida àquilo que são as necessidades do nosso cliente, mas também, eliminando atividades não necessárias, reduzir o custo da nossa pegada industrial. E, para isso, nós agimos com base num conjunto de princípios que são os princípios-chave do Lean Manufacturing. Portanto, pensando aqui, fazendo uma breve resenha histórica do que é o Lean, portanto, estes senhores que são o James Womack e o Daniel Jones são, no fundo, as referências mundiais no desenvolvimento e divulgação do Lean. Este termo foi forjado por uma equipa de investigadores do MIT, liderada pelo Sr. James Womack nos anos 80, para descrever, então, a filosofia de negócio da Toyota durante um estudo da indústria automóvel. E estes senhores são, então, conhecidos ou reconhecidos autores dos livros The Machine That Changed the World e Lean Thinking. E, segundo eles, existem 5 princípios-chave no Lean, que são, então, aquilo que é a definição de valor, que é exatamente o primeiro ponto com o qual iniciamos este webinar. Depois, o mapeamento da cadeia de valor, criação de fluxo produtivo, introdução do sistema pool e procurar a perfeição. E é, no fundo, com base nestes princípios que nós desenvolveremos um conjunto de estratégias, utilizaremos um conjunto de ferramentas que eu vou tentar brevemente partilhar mais à frente, para nos ajudar, então, em primeiro lugar, a diagnosticar as oportunidades que nós temos nas nossas organizações e, a partir daí, então, encontrar soluções que nos permitam otimizar a nossa cadeia produtiva. Então, começando, ou talvez abordando aqui o mapeamento da cadeia de valor, ou Value Stream Mapping. O Value Stream Mapping é, no fundo, a observação de um produto ou serviço do início ao final do seu fluxo de valor, naquilo que nós chamamos muitas vezes de value stream, portanto, a cadeia de valor, e o desenho de uma representação visual de cada processo do fluxo de materiais e informação. Portanto, o Value Stream Mapping, o mapeamento da cadeia de valor, não é mais do que uma visualização esquemática daquilo que é o nosso processo produtivo, como se fosse uma fotografia da realidade do nosso processo. E porquê é que é importante termos uma fotografia da realidade do nosso processo? Porque se nós tivermos uma fotografia do nosso processo, nós vamos conseguir observá-la e perceber onde é que eventualmente poderemos ter melhorias. Portanto, o grande objetivo do mapeamento da cadeia de valor é dar-nos a oportunidade de fazermos um diagnóstico de quais são as melhorias que nós podemos encontrar no nosso processo.
O Value Stream Mapping tem geralmente 4 fases, que passam por identificar o produto ou a família de produtos que nós utilizamos. Portanto, muitas vezes nós, por exemplo, se falarmos de produção em série, como por exemplo, nós temos uma indústria forte em Portugal, que de certa maneira também podemos chamar metal mecânico, que é, por exemplo, a indústria de embalagens metálicas. Aí teremos um conjunto de produtos em série. Se falarmos, por exemplo, na produção de navios, aí, eventualmente, cada produto será um produto individual. E, portanto, nós temos que identificar o tipo de produto para depois podermos mapear o estado atual, passarmos para o passo seguinte, que é mapear o estado futuro. E o que é mapear o estado futuro? É desenhar, com base no diagnóstico que nós fizemos, aquilo que nós imaginaríamos que seria o processo ideal para sermos mais eficazes e eficientes. E, finalmente, criar e implementar um plano de ação que será o quê? Será o conjunto de ações que nos permitirão transitar do estado atual para o estado futuro. E, resumidamente, este é o ciclo virtuoso, se lhe quiserem chamar assim, que nos permitirá continuamente olhar para o nosso processo numa perspectiva de Lean e de melhoria contínua. E dando-vos um exemplo mais ou menos prático de como é que nós podemos construir ou mapear uma cadeia de valor, nós podemos aqui, com este curto exemplo, que acaba por ser um exemplo também relacionado com um esquema de uma empresa ligada ao setor metalomecânica, começar por mostrar o cliente. Portanto, eu aqui vou-vos mostrar um conjunto de simbologia, que é simbologia relacionada com aquilo que é a simbologia típica que nós utilizamos no BSM, mas mais importante do que fixarem a simbologia é tentar explicar-vos qual é que é o processo ou qual é que é o fluxo para a construção do Value Stream Mapping, que é então a ferramenta que nos vai ajudar a diagnosticar onde é que temos as oportunidades de melhoria no nosso processo. Portanto, nós começamos pelo nosso cliente. Porquê? Porque o princípio do Lean Manufacturing é satisfazer as necessidades do cliente. Depois de mostrarmos neste mapeamento o nosso cliente, vamos introduzir o símbolo de expedição, do processo de expedição. Então, nós podemos ter diferentes tipos de expedição, relacionados também com diferentes formas de expedir os nossos produtos, e é algo que nós caracterizamos também no mapeamento da cadeia de valor, e depois introduziremos ou desenharemos aquilo que são os processos básicos. Neste caso, teríamos a forja, a maquinação, polimento, e eventualmente o plate, que será o revestimento, e depois o embalamento. Antes, digamos assim, daquele que será o processo de expedição. A seguir ao desenho daquilo que são os processos básicos de produção, iremos recolher a informação associada a cada um desses processos numa caixa de dados. E aqui podemos ter alguns conceitos que no curso exploraremos mais em detalhe, como por exemplo os conceitos de tempo de ciclo, os conceitos de changeover, ou mudança de ferramenta, se quisermos assim falar, o uptime, que está muitas vezes, que é um conceito análogo, ou é um indicador análogo àquilo que muitas vezes é utilizado na indústria, que é o OE, a qualidade e o número de funcionários. Portanto, dependendo do tipo de indicadores que nós utilizamos na nossa organização, ou daqueles que nós entendamos que são necessários para caracterizar os nossos processos, nós então iremos também definir ou demonstrar ou introduzir essa informação naquilo que é o Value Stream Mapping. E depois disso, vamos registar um inventário de processos. Isto vai-nos, obviamente, indicar a quantidade de materiais que temos ao longo do processo, que é o chamado WIP, Work in Progress, ou seja, todo o material que nós temos ao longo da nossa cadeia de produção. Vamos adicionar os fornecedores. Muitas vezes nós temos organizações, e é comum na indústria metalomecânica, que têm inúmeros fornecedores, e aqui geralmente, quando é esse o caso, por uma questão de simplicidade desta fotografia que é o Value Stream Mapping, nós vamos selecionar aqueles que nós entendemos serem os fornecedores críticos, e depois vamos também indicar como é que funciona, qual é que é o fluxo de materiais, nomeadamente com o tipo de transporte que existe, qual é que é a frequência desse transporte e também, no fundo, como é que funciona o nosso armazenamento interno, neste caso de matérias-primas. Depois vamos adicionar os fluxos de informação, que é uma área onde muitas vezes existem muitas oportunidades que não são descritas ou pelo menos abordadas,
e que tem a ver com a forma como nós fazemos o nosso planeamento, com a forma como nós, no fundo, fazemos também o nosso forecast ou a nossa previsão de encomendas, que muitas vezes é importante para alocar equipamentos e mão de obra e para fazer, digamos, o planeamento de produção, e que muitas vezes é baseado também em comunicação que existe com os clientes e também com os fornecedores. E com ambos haverá, ou poderá haver alguma comunicação, ou deverá haver alguma comunicação relativamente àquilo que é a expectativa, tanto de encomendas como de consumos, ou de prazos de entrega. Isso irá então ser também explícito naquilo que é o mapeamento da cadeia de valor e que nos dará aqui também algumas indicações de quais é que poderão ser as oportunidades a esse nível. Depois iremos indicar a forma como o WIP, portanto, o Work in Progress, os materiais são movimentados. Nós também temos diferentes tipos de movimentação que podemos diagnosticar. Procuramos, com o Lean, introduzir aquilo que nós chamamos de um modelo pool, em que, no fundo, a produção é puxada pelas necessidades, mas tradicionalmente, na indústria, aquilo que nós vemos é que existe um chamado modelo push, em que, no fundo, estamos a produzir em contínuo, também para tentar manter os equipamentos em funcionamento e a empurrar, digamos assim, a produção para a frente. E, portanto, de qualquer maneira, aqui, nesta fase, o que pretendemos é caracterizar o tipo de movimentação de materiais para que depois, mais tarde, possamos analisá-la e também pensar em perspectivas de melhoria. E, finalmente, criar uma linha temporal, e esta linha temporal vai-nos perceber, no fundo, qual é que é o nosso lead time, ou seja, qual é que é, no fundo, o tempo que vai desde o início das chegadas das matérias-primas até o final da entrega do nosso produto ao nosso cliente. Isso vai-nos perceber também, ter uma perspectiva de, efetivamente, quanto tempo, eventualmente, é que nós demoramos a produzir um determinado produto, que até nos pode depois ajudar, digamos assim, a gerir o próprio planeamento com alguns inputs. Esta é a forma, diria eu, genérica de como nós podemos construir um value stream mapping de uma forma reduzida. Obviamente que a minha intenção, depois no curso, para quem eventualmente seja interessado, é abordar isto de uma forma mais prática, com, digamos, um workshop prático para percebermos efetivamente como é que podemos conciliar ou consolidar toda esta informação de forma prática. E depois de termos o nosso diagnóstico, o que é que nós pretendemos? Pretendemos introduzir um conceito que é o chamado Digital Just-in-Time, que significa produzir os bens necessários ao cliente no momento exato, na quantidade, qualidade e preços certos. E, para isso, devemos efetivamente pensar num conjunto de ferramentas que estão então ligadas ao sistema pool, onde podemos afirmar que a produção é então puxada pelo cliente. O sistema pool é um sistema que organiza a produção nesta filosofia de just-in-time, de modo a produzir mediante as necessidades dos clientes. E para implementar este sistema é também importante ou necessário garantir que há um conjunto de ferramentas, como seja o takt time, como seja o net flow rate, que estão alinhadas então com a procura do cliente. Ou seja, isto apenas, no fundo, para partilhar que, apesar deste tema ser vasto e daqui o tempo ser relativamente curto, há um conjunto de ferramentas que nos podem ajudar com o VSM, com o Value Stream Mapping, a diagnosticar quais é que são as nossas oportunidades de melhoria. E então, desenhar este estado, o estado futuro do VSM é o passo necessário para definir um sistema e introduzir o chamado sistema pool. Portanto, se recordam, um pouco atrás, quando eu vos mostrei o ciclo do VSM, o passo seguinte a desenhar o estado atual, que foi o que eu tentei demonstrar aqui de forma prática ou de forma, digamos assim, esquemática, rapidamente, o passo seguinte será então desenhar um estado futuro, que é o quê? É então compreender quais são as oportunidades de melhoria, ter foco naquilo que são os nossos processos de bottleneck. E quais é que são os nossos processos de bottleneck? São aqueles que nós consideraremos mais lentos e que nós poderemos, no fundo, indicar ou detectar com a análise do Value Stream Mapping e, a partir daí, então, tomar um conjunto de ações que nos poderão, no fundo, ajudar a melhorar a velocidade do nosso processo. Então, pegando o nosso exemplo, aquilo que nós, ou a estratégia que nós utilizamos para mapear o estado futuro, sendo que, obviamente, nesta fase,
estamos numa fase de planear aquilo que será o que nós esperamos no futuro e, portanto, é apenas um desenho que depois, na realidade, poderá ter que ser ajustado, porque aquilo que nós imaginamos ser possível poderá não ser de uma forma tão fácil. Isto porquê? Porque muitas vezes, quando desenhamos o estado futuro, podemos pensar em alterações de layout, podem implicar a movimentação de equipamentos, mas isso poderá ser uma restrição. No caso, na indústria metalomecânica, muitas vezes podemos falar na movimentação de equipamentos pesados que têm fundações e que poderão não ter essa facilidade de movimentação. No entanto, nesta fase, com o desenho do estado futuro, aquilo que nós pretendemos é imaginar, em conjunto com a nossa equipa, como é que nós poderíamos reorganizar a nossa fábrica de maneira a ser mais eficaz e mais eficiente. Então, definimos aquilo que seria o nosso objetivo de lead time para o cliente, no sentido de tentar tornar-nos mais ágeis. Depois disso, pensar então como é que poderia funcionar o nosso sistema de expedição. Isso faz, por exemplo, sentido ter um supermercado, ou, isto no caso de produção em série, não sendo produção em série, se faz sentido ter uma expedição direta para o cliente, por exemplo. Se há locais onde nós podemos utilizar fluxo contínuo, e entenda-se por fluxo contínuo, um conceito que também irei abordar muito superficialmente, que são as células de trabalho. Se eventualmente entre processos podemos utilizar os chamados supermercados, que são então sistemas que permitem gerir os materiais ao longo do processo. Portanto, uma evolução positiva que eu tenho visto ao longo dos anos na indústria metalomecânica em Portugal é, por exemplo, os supermercados para gerir chapas, quando falamos, por exemplo, na construção de torres eólicas ou de equipamentos tubulares, ou de jackets, por exemplo, que também são utilizados na indústria de exploração petrolífera. E, portanto, essa gestão de chapas por supermercado, efetivamente, trouxe alguns benefícios a nível de poupança de tempo, daquilo que eu tenho conseguido visualizar. Depois também perceber como é que devemos planear a produção. Isso faz sentido, por exemplo, ter um planeamento por processo ou outro tipo de planeamento, utilizando, por exemplo, um sistema pool, onde eventualmente não será necessário ter o planeamento por processo, mas poderemos ter, no fundo, um planeamento que funciona com a base na gestão visual de supermercados, por exemplo. Observar também que tipo de melhorias de processo serão necessárias. Muitas vezes nós temos paragens em equipamentos que acabam por influenciar significativamente os nossos processos, que estão relacionados com, por exemplo, a mudança de produto. Eu recordo, por exemplo, vou dar um exemplo concreto, que há alguns anos num projeto nós tínhamos algumas paragens significativas no equipamento de CNC de oxicorte, que efetivamente acabavam por se tornar num bottleneck, portanto, uma restrição para a fábrica. Portanto, o facto de conseguirmos aumentar significativamente ou reduzir significativamente o tempo de mudança de produto ajudou-nos também, digamos assim, a aumentar aquilo que nós chamamos de throughput, que é o volume de produção desses equipamentos. E aqui convém então nós percebemos se há efetivamente alguns equipamentos ou processos que tenham oportunidades específicas de melhoria. E depois também, no fundo, redesenhar este mapa para o estado futuro com as melhorias, de maneira a que nós consigamos avaliar ou projetar quais é que seriam, no fundo, as melhorias e os resultados que nós obtemos, digamos assim, desta implementação. Portanto, esta é, resumidamente e de uma forma esquemática, e perdoem-me se estou a evitar muito conhecimento ou, digamos, ou muita informação, mas de uma forma rápida estou a tentar fazê-lo para vos dar apenas uma imagem de como é que funciona o processo de Value Stream Mapping. Mas, portanto, esta será a forma como nós, então, desenharemos aquilo que é o estado futuro e como nós desenharemos, então, aquilo como nós imaginamos um estado ideal ou um estado melhorado da organização do nosso chão de fábrica. Depois, para isto, nós utilizamos muitas vezes o conceito do sistema pool, e para vos introduzir aqui também de uma forma esquemática o método de funcionamento do sistema pool com o sistema Kanban, por exemplo. Nós temos aqui, então, uma animaçãozinha, onde eu tenho do lado esquerdo aqui um senhor que está preparado para produzir,
No canto superior direito temos aqui um quadro Kanban, que é um quadro onde existem um conjunto de cartões, e no canto inferior direito temos o supermercado de finished goods, portanto um supermercado de produto acabado, e que está relacionado exatamente com aquele quadro Kanban. Então, imaginando que temos aqui uma expedição dos nossos produtos, o que vai acontecer é que, quando expedimos o nosso produto do supermercado, nós vamos retirar um cartão do quadro Kanban e vamos colocá-lo na prateleira. Pensando que temos um sistema de abastecimento interno, portanto, de logística interna, ao longo do consumo, essa informação vai ser enviada para o equipamento. Hoje em dia, através dos chamados Kanbans digitais, isso já é possível fazer sem cartões físicos, e o equipamento irá iniciar a produção, ou o posto de trabalho irá iniciar a produção de acordo com aquilo que lhe é dado, ou com a informação que é dada pelo sistema Kanban. Quando a produção está concluída, esses cartões acompanham os produtos que, através do sistema de logística interna, reabastecem então o supermercado, e dessa forma repomos também o cartão novamente no quadro Kanban. Esta é de uma forma muito ligeira, é uma forma simplista, diria eu, de explicar como é que funciona aqui um sistema Kanban. Depois também temos, para apoiar o sistema Kanban, os sistemas de logística interna, que neste caso nós apelidamos muitas vezes de Miso Tomashi, ou podemos também apelidar de Water Spider, Milk Run ou comboio logístico, e que não são, no fundo, sistemas que permitem garantir que as linhas estão abastecidas com matérias-primas, mas também que nos permite remover os produtos acabados, e que muitas vezes está então relacionada com a utilização destes comboios internos, que nos permitem então transportar materiais dentro da nossa organização, e que tem como base 3 princípios fundamentais, que são as rotas standard, os materiais standard e uma frequência de abastecimento. Enfim, apesar disto de uma forma muito ligeira, é uma questão que no curso também pretendemos abordar de uma forma um pouco mais detalhada. Temos também aquilo que são os conceitos de células de trabalho, que no fundo são também um sistema de organização produtivo, que pretendem agrupar no mesmo local um conjunto de recursos e operações para optimizar a produção. No passado, e por exemplo na indústria automóvel, as células em linha eram muito populares, mas hoje em dia as células em U são consideradas mais eficientes, sendo que existem outras, como as células em L, e que também são interessantes de ser aplicadas. Este é outro conceito importante na aplicação do sistema pool. Possuímos também o SMED, que significa Single Minute Exchange of Dice, que é um método que tem como objetivo melhorar aquilo que são os nossos changeovers, portanto, falámos há pouco das mudanças de ferramenta ou mudança de produto no equipamento ou no processo, e que foi também desenvolvido na Toyota, e que é algo que nós conceptualmente podemos avaliar olhando para os pitstops da Fórmula 1. Portanto, quem gosta de Fórmula 1 percebe que ao longo da história os pitstops foram reduzindo significativamente o tempo, e eles foram alcançando esse objetivo com base nos conceitos de SMED, que é também quem chama de Quick Changeover, e que tem como princípios, no fundo, a análise daquilo que são as atividades internas e externas. Entenda-se por atividades internas aquelas que só podem ser realizadas durante um changeover com o equipamento parado, e externas todas aquelas que podem ser realizadas para um changeover com o equipamento em funcionamento. Falamos de coisas tão simples como, por exemplo, agrupar e transportar as ferramentas necessárias a um changeover até junto ao bordo de linha, ou ao bordo dos processos produtivos. E, portanto, aqui, com o princípio do SMED, nós pretendemos então encontrar mecanismos e estratégias que nos permitam, no fundo, aumentar o tempo disponível do equipamento para produzir. E depois também temos algumas ferramentas que acabam por ser mais simples e, enfim, de entendimento também geral, como os 5S, que são, no fundo, uma abordagem sistemática para organizar e standardizar os postos de trabalho.
Hoje em dia, muitas vezes são chamados de 6S, porque os 5S são um passo importante para promover a segurança, e também o Standard Work, que acaba por ser uma forma de nós observarmos os nossos postos de trabalho, utilizando aqui algumas ferramentas como o diagrama Spaghetti, que nos permite visualizar as movimentações no posto de trabalho, e depois também aqui algumas ferramentas como o do chamado MTF, que tem a ver com os métodos de tempo, para que efetivamente consigamos então utilizar melhor ou mais efetivamente os nossos recursos. Portanto, resumidamente, eu creio que já ultrapassei aqui um pouco o meu tempo, mas era este um bocadinho da introdução que eu vos queria dar aqui das ferramentas de Lean e do que podem esperar, no fundo, se estiverem interessados em participar de uma forma mais abrangente no curso que a CMM está a preparar. Da minha parte, eu agradeço, peço desculpa se fui muito rápido e exaustivo, mas no fundo é isto que queria-vos partilhar, e agora, obviamente, estamos aqui abertos a algumas questões que possuam. Pedro, passo a palavra, obrigado. Excelente apresentação, excelente apresentação. Confesso que estava muito, como disse no início, estava muito expectável e acho que descreve muito bem o que se pretende explorar no curso de 2 dias e meio e no workshop que se pretende fazer no final da apresentação. Mais uma vez, excelente apresentação. Como o engenheiro Sérgio disse, se tiverem aqui algumas dúvidas, poderão ativar o microfone, também não somos muitos, acho que é fácil de lidar, ou poderão colocar nos comentários. Temos aqui uma dúvida do engenheiro Sérgio Gonçalves. 2 questões. Primeira, como é que se pode construir um VSM, por exemplo, uma estrutura metálica organizada por entregas, faseadas e conjuntos, subconjuntos? Está nos comentários, se for mais fácil lerem. Depois ele continua, obra a obra e havendo interdependências ou prioridades, é possível realizar uma abordagem Lean a uma situação destas? Sim, muito bem. Sim, é possível, tendo em conta aqui aquilo que é a perspectiva. Por exemplo, depende do tipo de obra e do tipo de processos que nós tenhamos. E da abordagem que nós tenhamos. Mas, por exemplo, nós se pensarmos na construção, por exemplo, de estruturas tubulares, onde podemos ter diferentes tipos de obras. Podemos ter estruturas tubulares que podem servir para, por exemplo, produzir jackets, ou podemos ter estruturas tubulares que podem servir, por exemplo, para construir para um pilar de uma ponte ou de um viaduto. Obviamente que cada obra será diferente. No entanto, o tipo de produto vai passar por processos semelhantes, nomeadamente o corte, a calandragem, a soldadura, e nós podemos aí estipular, por exemplo, um tempo de ciclo, ou analisar um tempo de ciclo que até esteja relacionado com a volumetria. Por exemplo, nós, quando falamos de soldadura, temos processos de soldadura que, geralmente, para o mesmo tipo de materiais, poderão ter velocidades de avanço relativamente semelhantes e, portanto, com base nesta informação e com base no princípio de que, apesar do produto mudar, a fábrica não vai mudar, ou não vai mudar significativamente, é possível fazer um mapeamento que depois nos ajude efetivamente a perceber onde é que temos oportunidades de melhoria. Não sei se consegui responder, Sérgio? Faz sentido o que eu disse? Sim, completamente, obrigado. Para mim também fez sentido. Ou seja, eu penso que aqui será um bocadinho, quando temos produtos muito repetitivos, concentramos numa filosofia Lean direcionada ao produto. Neste caso, vamos nos focar mais nos processos e tentar perceber como é que podemos organizar e otimizar os processos para o tipo de produtos, porque realmente, apesar de serem obras, cada obra é distinta de cada uma, mas no fundo os processos pelos quais eles passam são semelhantes. A pergunta 2. Numa metalomecânica dita tradicional, é possível fazer uma abordagem de organização por células? No novo curso será um tema apresentado, ou seja, será um tema explorado? Sim, será um tema explorado e sim, é possível dependendo digamos, do tipo de produto. Portanto, mais uma vez, numa metalomecânica dita tradicional, haverá sempre alguns postos de trabalho que necessariamente deveriam, por conceito de ser células. Por exemplo, se temos um posto, se temos um torno, ou se temos um equipamento de quinagem,
portanto, esses equipamentos não se vão movimentar. E, portanto, convirá que nós consigamos criar um ciclo produtivo onde, em primeiro lugar, a logística interna vá de encontro às necessidades do equipamento, para os equipamentos não estarem parados, e depois também onde todos os recursos necessários ao funcionamento do equipamento estejam junto a esse mesmo equipamento. E, portanto, a isso nós poderemos chamar, então, uma célula de trabalho, que é o quê? Que é a conjugação de um conjunto de recursos, para além do equipamento, como sejam, por exemplo, um torno, poderá ser uma bancada e um operador, meios de elevação, que estão junto do equipamento e que nos poderão, então, ajudar a otimizar a utilização do equipamento de maneira a minimizar a paragem do equipamento. Portanto, quando nós temos um equipamento, como por exemplo um torno, à espera de matéria-prima para iniciar o seu funcionamento, estamos a ter um desperdício. E é isto que, no fundo, nós também pretendemos com o fluxo e com as células de trabalho. Optimizar, digamos assim, o funcionamento desses equipamentos. Excelentes questões colocadas pelo Sérgio, e acho que a explicação foi igualmente boa, acho que esteve ao nível, porque realmente eu também tenho, eu e tantas outras pessoas, penso que existe um bocadinho esta questão de a indústria metalomecânica, cada obra é um produto diferente, e depois fica um bocadinho a ideia que não é possível standardizar, padronizar estas questões, e é ótimo saber que é possível. Se ninguém tiver nenhuma questão neste momento, gostaria de colocar eu uma questão mais num estilo provocatório, e também sei que é suspeito a falar do assunto, mas apresentou aquelas dificuldades todas, que todas elas acho que todos os empresários e todas as empresas passam por elas, numa conjetura tão difícil como a questão dos preços, como a questão da falta de mão de obra, entre todas aquelas que apresentou, acredita que esta abordagem do Lean será uma das soluções para tornar o setor da construção metálica mais competitivo e também desafogar, de certa forma, as empresas, tanto do nível económico como a nível produtivo, não haver aquele sufoco de como é que eu vou otimizar mais isto? Acha que vai ser que a filosofia Lean poderá ser a solução para isto? Na minha opinião, a filosofia Lean não é a solução, mas é sem dúvida parte da solução, digamos assim. Certo, Eu, certo. eu creio que nós, neste momento, ouvimos falar muito da indústria 4.0, digitalização, ouvimos falar muito da automação, mas parece-me que se esquece um pouco o básico e um pouco do que eu tenho visto, inclusivamente por algumas empresas que, no fundo, estão na área da implementação daquilo que é chamada a indústria 4.0. O primeiro passo para implementar projetos de automação ou para implementar projetos de digitalização é o Lean. Portanto, esse é o primeiro passo, porque se não o fizermos e se efetivamente não optimizarmos aquilo que são os nossos desperdícios, nós vamos automatizar desperdício. E por isso é que grandes empresas que têm soluções na área da automação e da digitalização dizem que hoje em dia o primeiro passo para a indústria 4.0 é o Lean. Portanto, eu não diria que é a solução, eu diria que é uma das componentes da solução. E eu também vos posso partilhar um pouco da minha experiência. Já vi projetos de automação, por exemplo, que são inviáveis a nível de tempo de retorno do investimento por estarem a incorporar muitos desperdícios e que depois de alguns projetos de Lean se tornam viáveis porque efetivamente a simplificação do processo depois vai ajudar a simplificação da automação. Portanto, nesse sentido, eu creio que esta é sem dúvida um método ou uma filosofia, se quiserem, que é parte da solução. Eu disse solução, se calhar devia ter dito uma ferramenta para encontrar a solução. Exatamente. Temos aqui mais uma dúvida da Caroline Domingues. Questionar se vamos abordar a questão da formação das equipas do valor humano no Lean. Não percebi muito bem a questão, mas se quiser dar uma leitura para... Sim. Portanto, eu compreendo porque habitualmente agora, hoje em dia, relacionado com o Lean, fala-se muitas vezes daquilo que é chamado Lean Coaching, que está então relacionado com aquilo que é o desenvolvimento de equipas. Evidentemente que o Lean é, digamos, uma filosofia de cultura organizacional
e, portanto, todas estas ferramentas acabam por funcionar apenas com a introdução da cultura. Nós não vamos abordar especificamente o Lean Coaching, portanto, aqui nós teremos uma perspectiva do curso mais direcionada para, digamos, a visão eventualmente mais analítica daquilo que é o processo de fabrico e a implementação de algumas ferramentas. No entanto, será a questão, digamos, da formação de equipas será abordada de uma forma ligeira. Mas, efetivamente, o Lean Coaching, digamos assim, não será abordado de uma forma exaustiva neste curso. Não é o que está planeado. Ok, muito obrigado. Não sei se mais alguém quer fazer mais alguma questão. Sintam-se à vontade. Ok, penso que estarão a aguardar as questões para o curso, que devem querer explorar com mais detalhe. Bom, não havendo mais questões, agradecer-lhe, Sérgio, pela sua disponibilidade e pela ótima apresentação que fez e da forma apaixonada com que fala do assunto. Pelo menos eu gostei, espero que tenham todos gostado ao mesmo nível que eu gostei. Deixar também uma nota que a CMM está disponível tanto nesta área formativa como de todas as outras áreas que dispomos para vos apoiar no que necessitarem. Nós vamos enviar um e-mail com mais informações do curso para quem se pretende inscrever. Caso tenham alguma questão, poderão nos contactar, eventualmente, uma questão surja neste âmbito ou noutro qualquer, estejam à vontade para nos contactar. Nós tentaremos tentaremos dar-vos a resposta. Também poderão contactar, penso eu, posso dizer isto, poderão contactar o engenheiro Sérgio para o que precisarem nesta temática. E não havendo mais questões, dou assim por terminada a nossa apresentação. Muito obrigado pela participação de todos. Muito obrigado pelo vosso tempo. Está aqui a perguntar o seu e-mail, poderei enviar no contacto com as informações do curso, certo? Sim, Eu até penso que estará já lá na publicidade do curso, estará lá o seu contacto. Sim, com certeza. Muito obrigado a todos pela presença. Obrigado.